Voltamos com JMV Notícias desta quinta-feira de tempo bom, tempo maravilhoso. E falando em tempo maravilhoso, nós estamos já em clima aí de Páscoa, né? Vai acontecer no domingo às 5 da tarde, vai ser transmitido ao vivo pela JMV TV, né? A apresentação do grupo teatral lá de Rodeio faz essa apresentação já há 30 anos, né? Da morte e ressurreição de Cristo, vai ser lá no Teatro Municipal, na quinta-feira, no domingo às 5 da tarde, lá no Teatro Municipal de Indaial, e vai ser de Pomerode, vai ser transmitido ao vivo, né, pela JMV TV. No último fim de semana tivemos, né, conforme já foi, o Evandro Lois fez a entrevista até com o Padre Carlão, né, a Igreja Católica Santa Terezinha realizou no último final de semana um encontro familiar, né, de grupos católicos. E o padre Antônio Mendes, organizador do movimento estadual Cristão da Mais Etárias, fala o que é este movimento estadual cristão nessa entrevista que ele deu ao Evandro Lois. O padre Antônio Mendes está acompanhando os grupos do movimento familiar cristão aqui em Timbó. Ele faz parte da organização estadual desse movimento. Padre, que mensagem está sendo hoje repassada e os objetivos desse encontro aqui no município de Timbó? Primeiramente, a grande preocupação da igreja é que a família ela se abra mais para a vivência do Evangelho, né? Então, através da palavra de Deus, nós estamos tentando, ou pelo menos nesse encontro, nós trabalhamos bastante a questão dos valores cristãos dentro da família, né? Que é muito importante a gente lembrar, né, o compromisso que nós temos como cristãos e os desafios que hoje a família enfrenta numa sociedade muito moderna, é justamente manter a fidelidade ao projeto de Deus, né? Então, o grande esforço dos grupos que vieram a esse encontro, o que norteou o nosso encontro, o nosso momento de estudo, foi tudo justamente isso, né? É o resgate dos valores cristãos dentro da família. Padre, quantas comunidades participam desse movimento em Santa Catarina? Olha, eu não saberia dizer exatamente quantas comunidades, porque nós lá de Criciúma, nós viemos em 4 comunidades, digamos assim. Existem, porque é um movimento que ele não tem em todas as comunidades, são poucas, então é mais fácil a gente saber a nível de cada diocese, por exemplo, poder dizer quantas paróquias existem, tem lá na sua que trabalha com o movimento. Mas o que nós percebemos aqui, olha, nós reunimos no estado todo em torno de 240 pessoas. Significa que a nível de estado existem muitas comunidades que trabalham com esse movimento, né? Alguns mais, outros menos, mas ele é bastante forte. Tem comunidades que ele é bem forte e tem outras comunidades que estão começando, mas existe assim uma organização muito bonita desse trabalho deles. Padre, o senhor que trabalha diretamente com esses movimentos familiares, como é que o senhor avalia hoje a família na sociedade? A avaliação que a gente faz assim da família dentro da sociedade, existem aquelas que são famílias verdadeiramente heroínas, que mantêm-se firme naquele projeto que Deus fez, de ser fiel a Ele, de trabalhar os valores dentro de casa, e existem aquelas que estão se deixando levar pelas propostas da sociedade, e acha que tudo quando é coisa moderna, ela tem um espaço dentro da família. A gente sabe que tem que saber usar os meios, tem que saber usar a modernidade, aquilo que a modernidade nos oferece, nós temos que saber usar com prudência, para que a família não perca o principal dela, que é justamente ser a escola dos valores cristãos, que dentro da família a gente aprende a viver em sociedade. É ali na família, né, como pais e filhos, como uma sociedade pequena, como uma igreja doméstica, como a gente diz, é ali que a gente aprende a viver os valores humanos, valores morais, valores religiosos dentro da sociedade. Então, existem aquelas que são heroínas, que vivem esse ideal, e tem aquelas que estão se deixando levar pela modernidade. Mas, assim, de um modo geral, a gente percebe que ainda existe muito mais
famílias que trabalham seus valores humanos e cristãos do que aquelas que se deixam levar. Pela experiência que o senhor já teve nesses contatos com as famílias, o senhor acha que às vezes falta um diálogo e através desse diálogo se consegue resolver até conflitos familiares? Uma grande deficiência que a gente percebe na família hoje é justamente essa falta de abertura. Que dentro de casa, muitas vezes, os membros não conversam. A gente sabe que os meios de comunicação, eles foram criados para nos dar um pouco mais, nos auxiliar. Mas eles estão tomando um espaço muito grande. A gente sabe que a família, ela já não se encontra tanto para rezar, para conversar. Por quê? Porque tem a televisão, porque tem o computador, tem o videogame, tem a internet, tem toda essa modernidade, faz com que os grupos, os membros da família, eles acabam usando esse tempo e criam um individualismo muito grande, né? E acabam se deixando levar por esse costume e deixam de ter a conversa, o diálogo. E ali, é claro, aonde pais e filhos não conversam, não tem abertura, não tem solução do problema. Aonde marido e mulher não tem diálogo, não tem solução do problema. Aí tem que buscar o quê? Tem que buscar advogado, tem que buscar conversa, tem que buscar juiz, tem que buscar conciliadores, porque entre eles já criou-se uma barreira. E aí tem que buscar alguém para que derrube essa barreira e consiga reaproximar o casal, reaproximar a família. E é essa a grande deficiência nossa hoje, que muita coisa separa a família e nós não estamos encontrando mais facilidade de reunir essa família. Então, e aí a falta de comunicação gera toda uma vida desestruturada. Eu gostaria que, para concluir nossa entrevista, que o senhor fizesse uma avaliação desse encontro aqui em Timbó hoje e também uma mensagem final para as famílias, de modo geral. Primeiramente, eu estou assim encantado pela acolhida que a gente recebeu, desde as famílias que acolheram visitas para dormir em casa, o padre que abriu aqui, o padre Carlão, o padre Alexandre, né, que acompanharam tudo, né, abriram esse espaço todo, a disponibilidade e até esses grupos que estão aí dançando, mostrando Então, em primeiro lugar, isso me deixa muito encantado, essa abertura, essa acolhida. E outra coisa também é a seriedade dos grupos que vieram ao encontro. Porque se os grupos vêm e não são sérios naquilo que fazem, vira turismo. Tem muitas pessoas que fazem turismo, vão no encontro grande, vão longe, mas acabam fazendo aquilo turismo. Conhecimento aqui, conhecimento ali, e não senta, não conversa, não participa. E isso não aconteceu aqui. O pessoal que veio, ele não foi turista, ele foi membro da comunidade que veio refletir, veio rezar, veio participar. Então tudo para nós aqui está perfeito. E a mensagem que eu deixo é que realmente nesse período que estamos finalizando a quaresma, que a gente busque um pouquinho mais a proposta do Evangelho para que a gente seja mais aberto à graça de Deus e menos fechados em nós mesmos. E que a nossa família, ela reencontre o encantamento inicial para que ela volte a ser aquilo que Deus planejou para ela. Uma escola de valores cristãos, aonde todos nós podemos aprender a como bem viver dentro de uma sociedade. Então é isso, deixo o meu abraço a esse povo todo timboense aqui, né, timboense, né, que nos acolheu, e as famílias que receberam os visitantes, os padres aqui que nos acolheram, o grupo aqui de Timbó, todos deixo o meu abraço e vou embora feliz por ter participado e muito encantado com tudo que aqui eu conheci. Muito obrigado. Bom, depois do intervalo comercial, uma entrevista, né? Você vai saber o que é uma entrevista aí que a Mariana Alcântara fez sobre a Nascente do Lazer, que está fazendo aí, fez a Despesca, e você vai saber nessa matéria o que é a Despesca. Uma matéria interessante, depois do intervalo comercial.